Não sei você, ouvinte, mas eu, assim que acordo, a primeira coisa que eu faço quando pulo da cama é preparar o meu cafezinho. E agora eu tô com mania de comprar o grão, moer e aí colocar na máquina para ter um cafezinho mais especial e começar o meu dia bem melhor. Bem, se eu gosto disso, eu trouxe hoje, nesse dia tão especial do café, o maior mega hiper blaster especialista, não só em jornalismo político, mas também em jornalismo para falar de gastronomia, mas especificamente de café. Um dos maiores especialistas de café desse Brasil, Romualdo de Souza. Seja muito bem-vindo ao Mesa para Dois. Bárbara, muito grato pela gentileza do convite. Olá para você que está conosco aqui. Eu queria cumprimentar a você e a todos os nossos ouvintes e também ao internauta por esse dia maravilhoso, o Dia Nacional do Café. 24 de maio é o Dia Nacional do Café. Sabe por quê, Bárbara? Porque é o dia em que o produtor brasileiro começa o processo de colheita do café. Tem o processo de planta, espera o café florar, e aí depois da florada tem a espera para que aquele fruto possa ser colhido. Hoje, 24 de maio, é exatamente o dia em que começa a colheita do café em todo o Brasil. Que lindo, que bom saber, e deve ser um momento especial, né? A gente que acompanha, eu gosto muito de acompanhar essa parte do agro, a gente sabe dos riscos que tem durante uma safra, das intempéries que podem acontecer. Então esse momento, assim, quando você consegue colher, é um momento de festa mesmo, então a gente tem muito que comemorar. Você, inclusive, olha, ouvinte, estou acompanhando aqui a imagem do Romualdo, já está com a xícara dele ali na mão para poder apreciar um cafezinho. Romualdo, me diga uma coisa, eu achei muito legal você falando do Brasil como um todo, e a gente está aqui na capital federal. Brasília se destaca com a produção de café, né? Eu mesmo conheço alguns produtores, é muito legal isso. Exatamente, eu queria dizer que esse café é plantado aqui na região do Padef, Olha, aqui bem no Distrito Federal, e eu trouxe exatamente para marcar, para incentivar a produção de café. Porque você pode imaginar o que é você plantar o grão, esperar que vire a muda, que essa muda um dia dê um pé, para que esse pé torne-se fruto. Depois do fruto tem a colheita, tem a torra, tem até chegar à xícara de quem está tomando o café. É um processo muito longo. E depois ainda tem a seguinte questão, né, Bárbara? Você produz o grão, e aí como é que faz para que esse grão chegue na gôndola do supermercado, na mesa de quem toma café, nas cafeterias? Então a gente faz esse brinde em homenagem aos produtores, e é um café aqui da região do Distrito Federal. E é muito interessante, né? A gente, assim como um vinho, que a gente consegue, por uma garrafa de vinho, saber a história de uma família, o período que foi criado, né? Assim, como é que era o clima em uma determinada época, um determinado ano. A mesma coisa é com café, né? Você consegue identificar o solo, como é que foi o clima naquele ano da colheita, o que aconteceu. Todo café, todo bom café tem uma história por trás, né? Que é muito belíssimo e enriquece ainda mais esse prazer de tomar. Você disse bem, e todo café especial tem essa informação no pacote de café. E todos os cafés deveriam ter essa informação. E o que significa um café especial? Além do grão, é essa história. Você vai lá onde está sendo produzido o café. Então você sabe em que região está, sabe a temperatura do ano, sabe as condições do solo, sabe se o café tem ou não produto químico. Então eu acho que é fundamental quando você pega assim um pacote de café e lê a história daquele pé de café, daquela xícara de café, daquele pacote de café. Do pé à xícara, a história é simplesmente gratificante, e é disso que estamos falando. O café especial, você consegue fazer toda essa rastreabilidade, Bárbara. Olha, e a gente estava vendo aqui no Distrito Federal, tem excelentes produtores muito legais, tanto na região do Padef. Eu conheço alguns, além do Padef, também na região do Lago Oeste, que é uma região mais alta. Tem o pessoal do Adorno, tem o pessoal da Rua 24. Também o DF tem se mobilizado, aproveitando o nosso clima, para a produção também de café, e tem se destacado pela produtividade, né, Romualdo? Não tenha dúvida disso. Nós estamos a 1.000 metros de altitude. A altitude já é um bom sinal para ter um café ou produzir um café de qualidade. E depois, esse processo todo de seleção do grão, de preparo do terreno, os produtores aqui do Distrito Federal têm se esmerado por isso. Finalmente, eles também têm se dedicado a fazer uma torra especial, porque dependendo da torra, você pode jogar todo esse processo fora, Bárbara. Nossa, e quem está começando agora a entender café, né? Porque durante muito tempo o brasileiro, ele não entende, assim, o café era aquele café que a gente tinha e acabou, que vem junto com um monte de outras coisas, a gente não sabe nem o que é.
Mas as pessoas têm agora despertado isso, né? Assim, despertado tanto para consciência, para conhecimento, mas também despertado esse paladar para tentar entender todas as nuances de um café. Como é que é, Romualdo? Quem quer assim, se aprofundar sobre esse assunto, você que já fez isso, já fez vários cursos, como é que começa? Assim, é provando, é estudando, é buscando quem sabe, é buscando bons locais? Como começa? Bárbara, 15 anos atrás, quando o Café e Conversa estava começando, portanto já estamos com 15 anos de história, a gente chegava na maioria das cafeterias de Brasília, ou era uma franquia, ou eram os cafés do dia a dia, que estavam nas cafeterias. Esse processo de ir escolhendo o grão e chamá-lo de café especial é um processo relativamente novo, e aqui em Brasília a gente tem excelentes cafeterias. Então a primeira dica, na minha avaliação, você deveria, meu amigo, minha amiga, procurar um café bom. Vai numa cafeteria, tem muitas cafeterias aqui em Brasília, e a maioria delas é também empório. Ou seja, Bárbara, o café que você toma na cafeteria, você leva para tomar em casa. E tem isso, né, assim, a questão de saber tomar um café, entender, tentar decifrar aqueles vários aromas, aquela composição inteira, o terroir de um café. E também existe uma forma que é uma forma que é muito polêmica, assim, que o pessoal fala, tem gente que acostumou tanto a adoçar o café que perde esse paladar também, né? Assim, para você entender esse café, tem que tentar deixar esse açúcar de lado, né, Romualdo? Eu sempre digo o seguinte, café com açúcar ou café sem açúcar é uma decisão de quem está bebendo. Agora, o café com açúcar tem outra informação, ou outras informações, porque a informação do ponto de vista do sabor, do aroma, que a cana-de-açúcar coloca em qualquer bebida, é muito intensa. Então, eu prefiro recomendar o seguinte, se você quer ter uma nota especial daquele café, para saber exatamente quais são as informações, se o café é mais doce, menos doce, mais ácido, menos ácido, mais achocolatado, pelo menos o primeiro gole vá tomando sem açúcar. Depois o seu paladar vai se acostumando. Esse é um processo longo, porque a gente se acostumou a colocar açúcar. Aliás, muita gente costuma tomar açúcar com café e não café com açúcar. Então tem de ir deixando, e é bom que vá deixando aos poucos, não tem problema. Eu conheço muita gente assim. Romualdo, para as pessoas que querem te acompanhar mais o seu trabalho, como te encontra? Olha, eu estou no Spotify diariamente, tenho um podcast contando histórias, contando dicas, dando sugestões e receitas, Café Conversa, e também lá no Instagram, @Café Conversa. São 15 anos de história, o mais antigo podcast do rádio brasileiro, Bárbara Lins. Pioneiro, gente, adoro isso. Hoje, assim, é o que o Romualdo falou, realmente, agora as cafeterias de Brasília estão se acostumando a servir um bom café, não era assim antes, e Romualdo foi uma das pessoas realmente que abriram caminho para começar essa conversa, esse diálogo, essa abertura de novos paradigmas, de novas descobertas, de novos sabores com relação aqui a café em Brasília e no Brasil também. Muito obrigada pela entrevista. Vocês ouviram Romualdo de Souza. Obrigado, Romualdo. Um abraço. Bom café!